Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de terça-feira. Estamos aqui iniciando o nosso momento do Evangelho Diário, estes minutinhos que nós dedicamos a estar aqui com o nosso coração aberto para acolher os doces ensinos de Jesus e os esclarecimentos do Evangelho. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todos acolhidos pelo eterno amor de Jesus por cada um de nós. Meus amados irmãos, é com muito carinho que estamos aqui iniciando o nosso encontro e para começar, vamos humildemente convidar a Jesus para estar presente aqui conosco, para Jesus estar vivo em nosso coração, concedendo a força para todos nós que passamos por momentos difíceis, concedendo o amparo para todos nós que enfrentamos aflições, concedendo, Jesus, o bálsamo que acalma para todos nós que estamos com a alma angustiada, que possamos serenar um pouco, acalmar o nosso coração e abrir a nossa alma para o Evangelho neste momento. Sejam muito bem-vindos, meus irmãos, e são com essas palavras que vamos começar o nosso Evangelho diário. E não apenas começar mais uma manhã de reflexões, mas hoje nós iremos iniciar uma nova obra, meus irmãos. E esta obra que estará nos acompanhando aí ao longo de 20 dias será Jesus e Atualidade. Esta grande obra da benfeitora espiritual Joana de Ângeles. Joana, ela ditou essa obra para o nosso querido e admirável Divaldo Franco psicografar. E, meus amados irmãos, é uma obra tão especial, porque Joana, ela irá nos conduzir uma nova visão de Jesus. Ela irá nos convidar a descrucificar Jesus. Olha que interessante. Porque muitas vezes lembramos do Cristo apenas crucificado, naquele momento do Calvário. E Joana nos convida a olhar para Jesus como um grande terapeuta da nossa alma, como aquela grande luz que nos retira dos abismos. Ela nos convida a viver com Jesus a cada momento, a compreender toda a vida e toda a glória que é Jesus. E esse será o nosso olhar ao longo desses 20 dias. E serão 20 dias, meus irmãos, porque são 20 capítulos nesta obra. E a cada capítulo nós iremos dedicar um dia aqui do nosso Evangelho. E hoje nós convidamos a todos para começarmos o primeiro capítulo. Jesus e Desafios. Meus amados irmãos, nós veremos que em todos os capítulos desta obra, Joana, ela traz uma questão delicada, uma questão dolorosa, um problema, uma aflição que a gente enfrenta no dia a dia. Algo da nossa atualidade, questões atuais que ainda são angustiosas para o nosso coração. Então, a cada capítulo, ela dedica um tema que é desafiador para todos nós. E ela traz, através da terapêutica das palavras de Jesus, um esclarecimento para a gente. Então, ela une as questões da atualidade que ainda nos angustiam em cada tema, trazendo os ensinos do Cristo como uma grande terapêutica para a nossa alma. E, meus amados irmãos, hoje o tema é desafios. Todos nós passamos por desafios na vida. Joana dedica esse primeiro capítulo a nos falar sobre os desafios que a gente enfrenta na estrada terrena. Desde os pequenos aos grandes, diariamente enfrentamos desafios.
Só que geralmente o nosso olhar para esses desafios é de castigo, é de que desafios não são bons, de que as provas, vamos incluir as provas dentro desses desafios do nosso espírito, não é bacana, é doloroso demais, é difícil demais. Geralmente o nosso olhar é um olhar negativo para os desafios da vida. Mas Joana nos convida a compreender que os desafios, eles estão presentes no nosso dia a dia para nos ajudar a crescer, para nos ajudar a evoluir. Sem os desafios, ficaríamos acomodados. Sem os desafios diariamente, nós ficaríamos apenas na nossa zona de conforto, estagnados. Então nós precisamos desse aguilhão do desafio na nossa alma para nos conduzir à mudança. Só que geralmente, meus irmãos, a gente vai conduzindo a nossa vida fugindo dos desafios. Fugindo. Ao invés de enfrentá-los, nós fugimos. E isso é um ponto delicado para todos nós. E Joana, ela faz isso nessa obra inteira. Ela toca em assuntos delicados para todos nós. Assuntos que irão nos conduzir a olhar para dentro do nosso coração. Não é mais ficar olhando para fora, é olhar para dentro e ver o quanto a gente ainda precisa mudar e melhorar. Por isso que é delicado. Dói olhar para dentro de si e ver o quanto ainda precisa mudar. Dói, meus irmãos, olhar para dentro da alma e ver o quanto ainda precisa se modificar. O quanto ainda tem trabalho para ser feito aqui. E como é doloroso, geralmente a gente evita isso. Mas Joana, ela nos traz para essa realidade. Vamos olhar para dentro da nossa alma. Modificar, aprimorar o que precisa para evoluir. E eu digo que ela toca num ponto delicado nesse primeiro capítulo, porque abertamente ela nos diz que preferimos ficar acomodados. Que parece que a gente tem já aquela vontade, aquela tendência a querer tudo que é mais rápido, tudo que é mais fácil, o caminho largo, digamos assim, o famoso caminho largo. A porta larga de Jesus. Geralmente a gente quer tudo que é fácil, tudo que é rápido, tudo que é imediato. E não olhamos para o que é melhor eternamente. Frequentemente fazemos escolhas pautadas nas nossas vontades passageiras, nos nossos desejos carnais, apenas para saciar o que é da carne. E evitamos aquelas escolhas que são eternas para o espírito. E geralmente essas escolhas que são boas eternamente para o nosso espírito são escolhas que estão vindo juntinho com desafios. Esse é um ponto para a gente refletir hoje. As nossas escolhas estão sendo pautadas em qual caminho? Do que é rápido, fácil, passageiro? O que vai saciar a gente num dia, no outro a gente vai estar vazio de novo? Ou as nossas escolhas estão pautadas no que é melhor para o nosso espírito? Os tesouros eternos do coração. Meus amados irmãos, neste capítulo, Joana, ela coloca o seguinte: facilidade é perda de estímulo com prejuízo para a ação. Querer um caminho só de facilidade, querer tudo que é mais fácil, eu não quero me desafiar, eu não quero ter probleminha, eu não quero ter que me empenhar em algo, eu não quero ter que gastar energia, não quero ter que gastar meu tempo. Sabe, esses caminhos só de facilidade, que tudo é muito fácil. Joana diz, facilidade é perda de estímulo para que nos auxilia no nosso crescimento. Então toda vez que a gente quer só facilidades na nossa vida,
A gente está perdendo estímulo que nos auxiliaria a crescer espiritualmente. Meus amados irmãos, novamente eu afirmo, todos passamos por desafios. Não tem um lar na terra que não esteja enfrentando um desafio hoje, pequeno ou grande. E os desafios, eles estão aí para ser enfrentados. Com muita coragem, com muita fé em nosso coração, para crescermos. Toda vez que a gente se empenha a fazer algo novo, todas as vezes que a gente dedica tempo a algo que é edificante, todas as vezes que a gente se esforça para algo que tem um propósito maior, estamos crescendo interiormente. Estamos aurindo tesouros eternos. O caminho do bem não é um caminho de facilidades. O caminho do bem nem sempre é um caminho que vai estar sempre florido. Terá os espinhos, terão as pedras, o caminho é difícil, mas é o caminho mais edificante para todos nós. As escolhas de facilidades que temos no aqui e no agora nos geram prejuízo no futuro. Às vezes achamos que estamos em vantagem fazendo certas escolhas na vida, porque é mais rápido, mais fácil, mais prático, mas no futuro isso vai nos gerar um prejuízo, sobretudo espiritualmente falando. Então é preferível aceitar os desafios que nós escolhemos muitas vezes para a nossa reencarnação, que a boa espiritualidade permitiu, que Deus permitiu. É preferível aceitarmos esses desafios, nos empenhar, colocar toda a força, toda a fé para a gente vencer. E buscar, meus irmãos, tirar o máximo de ensinamento. Fugir das provas, das expiações, fugir dos desafios, fugir, meus irmãos, das etapas de aprendizado da vida, é estacionar o nosso espírito e acumular anos em novas existências para trabalhar ainda mais. E muitas vezes anos de sofrimento. Então é preferível a gente, no aqui e no agora, aproveitar esses desafios. E Joana, lá na parte final já desse primeiro capítulo, ela vai nos dizer, bem firme e claramente para todos nós, enfrenta os desafios da tua vida serenamente. Ou seja, não desesperemos, não entremos em aflição, não fiquemos agitados. Se o desafio chegou, guardemos bem isso. Temos a solução. Se o desafio chegou, é porque conseguimos encará-lo, enfrentá-lo, vencê-lo. E Joana coloca, não aguardes comodidades que não mereces. Joana, é verdade. Às vezes queremos comodidade, facilidade e nosso espírito não merece, meus irmãos, às vezes nada disso. Um espírito tão devedor como o nosso, um espírito aí com passado, meus irmãos, que passado difícil que a gente não deve ter de outras existências. E às vezes a gente está esperando comodidade, méritos que o nosso espírito não tem. A gente está exigindo facilidades e méritos que o nosso espírito não tem, por causa do nosso passado. E Joana coloca, realiza a tua marcha. Foquemos na nossa existência. Os desafios chegam, a gente passa por eles, se torna mais forte, aprende. A gente sempre aprende. E para encerrar, Joana coloca, seja tu aquele que acende a lâmpada e clareia as sombras. Não nos entreguemos à ociosidade, à preguiça, a querer só facilidades. Não nos coloquemos em um trono que a gente não tem mérito para sentar nele. Não coloquemos a nossa alma num pedestal que ela está longe de alcançar, um pedestal que só quer facilidades. Não. Vamos carregar a nossa cruz, como diz, e seguir Jesus.
O Cristo é exemplo para todos nós de um espírito puro que esteve conosco. Jesus não teve facilidades, Jesus não teve vida sem desafios. Ele passou por todos os desafios para nos mostrar que nós também podemos vencer. E aí eu questiono, na verdade eu penso, Jesus, espírito puro, enfrentou tudo isso aqui na Terra para nos ensinar a ter a força e a fé para enfrentar. Quem somos nós, meus irmãos, em questão evolutiva e espiritual? Quem somos nós na evolução espiritual perto de Jesus? E estamos aí querendo exigir facilidades que nem o Cristo teve. Fiquemos com essas palavras hoje em nosso coração. Fiquemos com essa reflexão para nossa terça-feira. Os desafios irão chegar. Com fé enfrentamos. Com fé nós vencemos, meus irmãos. Cristo venceu o mundo. Nós também podemos vencer. Vamos firmes seguir a nossa caminhada. Este é o primeiro encontro nosso do capítulo 1 aqui desta obra. Nós fizemos aqui a nossa reflexão de hoje baseado nos pontos que Joana de Ângeles também destaca desse primeiro capítulo, nos convidando a pensar os desafios. Eles têm a sua importância. Eles são preciosos para nos ajudar a evoluir na vida. Não nos acomodemos. Não vamos desejar facilidades. Meus amados irmãos, eu encerro por aqui. Com Jesus em nosso coração, uma ótima terça-feira para todos nós. Nos encontramos amanhã, meus irmãos, com a paz e a bênção de Deus. Lembremos que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus.